Kike Recio, faz muito tempo que não conversávamos. Vamos tentar entender mais do que qualquer outra coisa, entender o que o Arbeloa pode fazer, não o que nós queremos, o que ele pode fazer, e quais são as opções que ele tem em relação a essa escalação. Para o que eu chamei de final de Munique, porque é isso que vai ser. A temporada pode acabar na quarta-feira, nada menos, e a única coisa que eu sei com certeza é que o Lunin vai jogar no gol. Como você está, cara? Tudo bem? Muito boa noite. Sim, é a final, é tudo ou nada. E onde Arbeloa, Arbeloa, o que eu pelo menos peço em relação à escalação, em relação à estratégia, em relação ao jogo, é um clichê típico que você e eu sempre pedimos. Bom, já faz tempo, com Xavi Alonso a gente pedia, com Arbeloa também, que seja o mesmo, que faça uma escalação, onde ele se sinta orgulhoso, onde não se veja obrigado a certas coisas, onde ele sinta um certo conforto com esse esquema, com essa estrutura de equipe. E depois o futebol vai te colocar ou não onde você tem que estar. Mas você, não é? O que acontece é que no futebol já vimos tantas maneiras de morrer. Já vimos no Madrid, já vimos muitas. Claro, morreu com a dele, morreu esportivamente, pela outra. As apostas ou não? Claro. Ou porque, bom, no final ele cedeu à pressão do clube por causa de certos jogadores e tal, isso acaba te obrigando, etc. Já vimos muitas dessas. E Arbeloa, o complicado, e agora vamos para a escalação, é que ele teve que lidar com tudo isso. Por quê? Porque tem um cadáver esportivo ali, ainda quente, do lado dele, que além disso é amigo dele, que é Xabi Alonso, que diz, pô, esse cara, com o quanto ele é bom, porque eu continuo achando que é Xabi Alonso. Aliás, na Inglaterra estão disputando ele. Vamos ver quem ele vai treinar no próximo ano, acho que será o Liverpool, mas vamos aguardar. Ele diz, porra, além disso, ele conhece bem, esse é meu amigo, muito bom treinador e tal, e esse cara é sério. E veja só, ele sucumbiu a coisas que ele achava talvez que não poderia sucumbir. Como é o fato de colocar certos jogadores que talvez ele não quisesse colocar, mas tinha que colocar. Ter que aguentar carinhas quando eram substituídos. E então diz Arbeloa, pelo que eu entendo, me colocando na cabeça dele, eu posso até concordar com isso que eu fiz. Vou tentar primeiro conquistar o vestiário e, a partir do momento que eu conquistar, aos poucos impor um pouco da minha autoridade, como não poderia deixar de ser, de treinador. Mas ele foi se deparando com certas situações em que percebe que isso é muito difícil e agora isso culmina em uma partida em que ele pode ser ele mesmo e se arriscar em certas coisas ou o contrário, mas está a 90 minutos de poder estragar tudo. Exatamente. Então essas decisões vão ser fundamentais para ele. Mas é verdade, você acertou em cheio no final das contas. Arbeloa faz parte da engrenagem do clube, é um homem do clube. Ele queria e quer conquistar o grupo, conquistar os jogadores-chave, aqueles que têm mais papel, mais peso, e a partir daí ir construindo. Depois, ele se deparou com contextos que o levaram a montar um bloco bem estruturado antes da pausa, porque foi depois da pausa para as seleções, onde o time começou a naufragar. E então, aí está o cerne da questão, como fazer, Miguel, que o time se pareça mais com o de antes. Antes da pausa para as seleções, com o do City, com o do Clássico, um pouco de tudo isso. Será que ele vai conseguir encontrar esse caminho? Agora vamos comentar sobre isso. E é claro, antes da pausa tinha gente ali que agora até está se discutindo a titularidade e um deles é o Pitark, mas isso é no meio campo. Por enquanto, na defesa, quem você colocaria na direita? Carvalhal ou Trent Alexander-Arnold? Cada um tem suas virtudes, principalmente para esse jogo. Você diz, olha, um cara ali com raça, um cara que ninguém passa por cima dele, naturalmente o Carvalhal. Futebolisticamente, Trent Alexander-Arnold. Ele complica em todo jogo porque tem situações defensivas que deixam o coração na mão, mas depois ele oferece soluções ofensivas que você pensa, caramba, isso é de altíssimo nível, né? Você, sob essas premissas, colocaria quem? É que para mim, com todo respeito, Carvajal já não está preparado para jogar na elite máxima, partidas de 90 minutos, exigência máxima. Me dói porque sempre apoiei o desempenho dele. Trent Alexander-Arnold, para mim, é claro, com seus prós e contras. Destaca um ponto positivo. Não achei que ele foi mal contra o Bayern de Munique. Na verdade, nos duelos diretos com Luiz Dias, ele foi bem
É verdade que no lance do gol ele é pego nas costas, mas é porque ele fica muito exposto diante do passe frontal do jogador do Bayern. Olha, na verdade para mim o Trent foi muito melhor que o Carreras, só para dar o exemplo dos laterais. Eram situações diferentes, pois do outro lado estava o senhor Michael Ollis. Claro. O Trent do outro dia contra o Bayern é verdade que foi bem, mas também deu um passe, uma recuada ali na saída de bola, de risco. Muito arriscada. Mas enfim, você também tem que jogar com esse risco. É verdade que o que vimos dele e do Carvajal, é verdade que o Trent leva um pouco de vantagem aí. Vamos ver, lateral esquerdo. Aqui eu tenho certeza. Também não é o que... espera, vamos redirecionar isso. Não é só o que queremos, mas também o que o Arbeloa vai fazer. Embora, bom, acho que em relação ao Trent e ao Carvajal está claro que vai ser o inglês, lateral esquerdo. Quem você acha? Pois aí estamos nós, que amamos o soldado Dom Ferland Mendy. Sempre fui fã do Ferland, mas as lesões prejudicaram sua carreira nos últimos anos. Ainda assim, você o colocou um pouco mais acima e também incluiu o Benjamin Mendy. Não, claro, digo não, cara, não, esse não pode ser, claro. Claro, é o Ferland, sim. Nada, eu por déficit, por falta de outros e pró pelo Ferland, porque é isso, né? Como esses memes e piadas que fazem é verdade. Ou seja, é como criogenizar um jogador para os momentos-chave, guardar ele porque você sabe que ele pode te dar 1, 2, 3 jogos no mais alto nível. Eu não consigo pensar agora em um marcador melhor para o Lise, que é o jogador perigoso no 1 contra 1 e em tudo que envolve drible e arrancada. Tem que ir com Mendy. Você arrisca? Sim, porque no final das contas as questões de lesão dele estão aí. Mas em termos de QI competitivo, em termos de capacidade de disputa e luta, aí a gente tem o soldado e o policial. Que tem um monte de memes, cara? É que sim. Aí está, ficou petrificado. Ou seja, está em tudo, cara. Está em tudo. Polícia, estou procurando o da tumba. Quando ele sair, faço meu trabalho hoje e pronto. Não estou achando aqui, caramba. Bom, mas tudo bem, sim, estou com você. E além disso, eu acho que é isso que o Arbeloa vai fazer, realmente, porque nem o Fran nem o Porvos convencem ele. Não. Nenhum dos dois. Olha, dupla de zaga. Aqui eu tenho certeza, acho que sei o que o Arbeloa vai escolher. Um vai ser o Rüdiger, com certeza, até porque o outro já descansou, sem dúvida, né? Beleza. Antônio Rüdiger, colocamos ele. E o outro? Quem você acha? Hausen ou Militão? Eu acho. O que vai ser? Vai. Você acha que vai ser Militão? Sim. Olha, Militão e Rüdiger é uma dupla que, para mim, nunca encaixou de verdade. É que a questão dos zagueiros, Miguel, também é muito como uma dança de salão, sabe? É como um pasodoble, um chotis para quem é de Madrid. Tudo tem que encaixar certinho, né? O movimento. Sim, a dupla é muito importante, sim. Sim, é muito importante. Vimos isso com Balan, Ramos, muitas duplas míticas e que Puyol também teve grandes parceiros, não ferro ao corta. Enfim, há milhões de exemplos. O caso é que para mim Rüdiger ou Militão se encaixa melhor com Hausen. Tem que levar em conta que o Bayern é provavelmente o time com a melhor pressão alta junto com o PSG. Vale da competição. Entendo o conceito de defesa. Já falamos sobre Mendiz, mas é preciso ter alguém para determinado momento. Consiga romper a linha de pressão do Bayern. E claro, Hausen nisso é objetivamente o melhor. Podemos falar de outras questões, onde Dean, tal, que de fato melhorou, eu o vejo mais organizado, o vejo melhor. Eu acho que ele vai colocar Militão. Mas por causa do encaixe. É que, pelo encaixe e por tudo, quem eu colocaria seria o Militão e o Hausen. Isso é o que eu faria. Militão-Hausen. Mas acho que quem vai jogar é o Rüdiger e o Militão. Eu entendo você. Porque, além disso, o Hausen não deu nenhum motivo ultimamente para perder a titularidade. É que eu acho que os encaixes de características entre zagueiros são coisas diferentes. Eles se encaixam bem. Às vezes, as mesmas características não combinam tão bem. Salvo exceções. Então, Pedro diz... Olha, jogo grande, enorme, Militão já vejo que está pronto, tal. Por exemplo, Sérgio Ramos e Pepe. Sempre havia um que saía bem com a bola, demonstrando frieza. Ramos era único nisso.
Mas claro, Ramos era um zagueiro completo. Ele tinha todos os requisitos de zagueiro: duro, forte, agressivo e rápido. Mas para mim isso é muito importante, Miguel. O encaixe entre os perfis dos zagueiros. Perfis diferentes se encaixam bem, às vezes perfis parecidos. Como pode ser Militão e Rüdiger, cada um com suas nuances? Acho que ele vai de Militão e Rüdiger. Sim, eu também acho. No final, quero colocar uma pequena loucura. Por enquanto vamos fazer não? Não. O que você vai fazer? Não. Sim. Sim, você vai passar para Dinhausen. Não posso acreditar nisso. Olha, eu acho que ele não vai fazer isso. Por isso, eu mesmo vou colocar só para ver. Você se lembra da última vez que alguém fez uns testes assim, meio aleatórios e estranhos, numa eliminatória da Champions? Vamos ver se você lembra. Eu acho que você vai, sim, quando foi. Espera aí. Você sabe qual é o jogo? O Ano Novo. Espera. É recente ou? Não. Vou te dar uma dica. O treinador era Zidane. 2021. O Chelsea está em casa, no Stamford Bridge. Vinícius, ala pela direita. É verdade. Digo, a gente falou a verdade. Poxa, como foi aquilo? É verdade, é certo. Digo, só para exemplificar algo que... Vamos ver. Eu acho que... Mas aquilo era bem pior do que poderia ser aqui. O que acontece é que... Me parece igualmente ruim. Né? Acho que não. Ele provavelmente não ensaiou. Já. Mas é que Lindhausen não pode jogar de pivô por razões muito óbvias. E eu vou explicar quais são as minhas razões óbvias. Me diga logo. Vamos, e depois a gente continua. A questão é que Hausen é um jogador que sofre muito nas mudanças de direção. Ele é muito lento na reação. Muitas vezes você tem que receber de costas, diferente do zagueiro que quase nunca faz isso. Para mim, é o mais antinatural que posso ver na escalação do Real Madrid. Como lateral esquerdo poderia ser assim. É brincadeira. Quero dizer que não vejo isso, eu não vejo Hausen aí. Beleza. Como eu tiro isso dele agora? No lápis? No lápis. Ah, beleza. É verdade. Vou deixar aqui porque acho engraçado, tá? Mas vamos para o ataque, isso aqui já está claro. Obviamente aqui Kylian Mbappé. E depois com o meio-campo, que é um quebra-cabeça que a gente tem que montar ali, né? Colocamos o irmão dele, né? Olha, de surpresa, Kylian Mbappé. Ei! Com a história do joelho, surgiu um meme engraçado dizendo que operaram o irmão, não o Mbappé. Claro, irmão, com a cara dizendo... Mas enfim, o que é que estão fazendo comigo? Sim. Bom, os memes do Mbappé também, com esse negócio de ditador e tudo mais, é uma loucura. Sim. A última coisa que eu vi, para ser sincero, me fez rir. Mas tudo o que aconteceu nesse fim de semana deixa a gente muito irritado. E isso a gente nem vai comentar, porque esse vídeo é para outra coisa, que é sobre o fato de que curaram a outra sobrancelha do Kylian, né? Sim. Vai continuar sangrando. Nossa senhora. É que... Cara, que loucura. Enfim, bom, Vini Júnior aqui. Certo, beleza. Antes do meio-campo, com essa loucura de colocar o Hausen aqui, aviso que ele não vai jogar aí. Agora, sobre o Mbappé, olha, eu no meu vídeo da manhã resgatei um vídeo do Thierry Henry na CBS. Ficando maluco? O que diria Sabina? Porque o Mbappé não ocupava posições de centroavante, cara. E eu digo, quem está dizendo isso é o Thierry Henry. Pedia o tempo todo a bola no pé, não fazia nenhum movimento para se desmarcar. Sim, bom. Que é amigo dele, que quase treinou ele na seleção olímpica. Só que no final, o Mbappé não foi e tal. Ou seja, é isso que ele está dizendo. Mas run, pero corre em direção à posição, corre para a pequena área, né? Em situações em que chega na linha de fundo e tal. Cara, você acha que ele vai corrigir isso em algum momento? Você acha que o Arbeloa vai falar isso para ele? O Arbeloa tem que falar isso para ele. É que eu não vejo o Mbappé adotando essas mudanças, querendo se comprometer a isso, né? Ter que sacrificar certos movimentos por outros. Hoje em dia, eu não vejo esse Mbappé. Quando eu vir isso, vou falar. Não tenho problema nenhum. Assim como o Mbappé na direita, acho que outro dia ele se sacrificou tentando dribles e fazer o que sabe. Para tentar romper e às vezes saiu melhor, às vezes pior. Mas nos movimentos que a jogada exige, na interpretação do que é necessário e principalmente no movimento de desmarque para frente e não o pedido constante e permanente de bola no pé, isso é algo que pressiona e está gerando conflito dentro do ataque estático. É assim. É um fato. É que é um vício ficar esperando atrás.
Não vou dar exemplos agora, teria que procurar. Não os tenho prontos, mas quem viu meus vídeos ou os seus já percebeu isso, quando a jogada pede o desmarque. Outro dia, contra o Brasil, ele desmarcou bem após ótima recuperação do Tchouaméni. Mas ali ele tem espaço para correr. Ali ele tem espaço para correr. E a bola está tão atrás que ele diz, bom, então eu corro porque realmente aqui... Aqui ele corre como um gamo. Não, nisso ele não tem problema. O problema é quando ele precisa se desmarcar parado para possibilitar o companheiro. Para possibilitar a si mesmo e ao companheiro em situação estática. Mas algo tão fácil, Kiki, que ele faria tão bem quanto ir de um lado ao outro. Primeira trave, segunda trave, quem fazia bem esses movimentos? Já comentamos isso várias vezes. Bom, Benzema era um especialista no engano e Gonzalo Bueno, cada um ao seu modo. Ele não adquire esse tipo de movimento e às vezes isso gera certo conflito. Mas ninguém faz isso se não for ele. Não, exato. Então parece que também não aprendeu muito com Benzema na França, já que são jogadores diferentes. Mas eu, tolo que sou, pensei que Mbappé tentaria ser um jogador mais associativo com o tempo, fazer um jogo mais maduro nesse sentido. Por enquanto... Não parece que... Pouco a dizer sobre esses dois, claro. Logicamente, o único é que aproveitem as chances que tiverem, porque nos... É favorável para eles. É um jogo favorável. Eu também acho. Jogo favorável. Vamos ao meio-campo. Está Lomoyar. Tiramos o Hausen, que dói os olhos. Um pouquinho, sim. Certo? E então colocamos o Bueno. Quem a gente coloca? Claro. Vamos ver quem a gente coloca. Não, olha. Espera. Antes de tudo. Porque também estão falando de vamos deixar o Hausen mais alguns segundinhos. Certo. Vamos ver. Fede, não há dúvida. Não há dúvida quanto ao Valverde. Vou colocá-lo pela direita, porque nesse sistema assimétrico do Madrid, o Fede ajuda muito no meio-campo, mas tem ainda mais fôlego pela direita. E também pode ajudar o Trent. Né? Ele tem que estar aqui. Sim, não há dúvida. Ok. Ok, beleza. Outro. Vamos, já tiramos o Hausen. Aqui há, então, várias dúvidas. Então, os pontos-chave são... Você vai colocar o Bellingham por dentro? Você vai colocar o Camavinga? Você vai colocar quem? Claro, Bellingham, Thiago, Camavinga, é aí que está a chave da questão. Se você colocar... Porque eu acho que Arda vai pela esquerda, fechando pela esquerda. Ultimamente, vejo o Albeló atuando bem taticamente, mesmo quando entra por dentro, ainda mais com o Mendy, que segura bem na defesa. Fede. Exatamente, não precisam ajudá-lo. Ele não precisa dobrar tanto. Então, Vinícius está fixo na ponta direita, então quem atuar na esquerda terá função diferente da de Valverde na direita. Sim, é um pouco diferente, bastante. Então eu acho que por dentro tenho a sensação de que ele vai apostar no Camavinga. Claro. Camavinga dá muito medo. Você tem que ir lá e tirar. Isso. Beleza. Eu já imaginava. Claro. Camavinga assusta muito. Exato. Não tem outro. Cara, é que eu entendo que Camavinga me dá bastante urticária agora mesmo pelo seu desempenho. Mas eu acho que Camavinga entrou outro dia e Arbeloa quis ativá-lo. E eu acho que ele quer ativá-lo. A questão é... Claro. O que você faz com Bellingham? Porque o normal agora é você dizer: coloque Camavinga com Bellingham e Güler. E então Thiago continuaria no banco. Mas o que vazou foi Thiago, Bellingham e Arda. Mas é que eu não vejo, Miguel, talvez nos comentários vejam, mas eu não vejo um Thiago ou Bellingham em dupla de volantes. Eu não vejo, principalmente porque tem que ver em que condições o Bellingham chega. Além disso, nessa posição ele já faz muito tempo que não joga de área a área. Bellingham fez 60 minutos e já com os 50 e poucos minutos ele já estava esgotado. com a língua de fora, sim. Em 3 dias, em 4 ou 5 dias, ele já vai estar inteiro para 90 minutos. Quero dizer, para um desempenho muito alto contra um time tão exigente fisicamente, para correr, isso é o que me deixa com muita dúvida. Então, aí está a questão. Tem 3 homens para 2. Para 2 vagas. E isso que você está dizendo me faz pensar que talvez prefira Bellingham para um pouco mais tarde. Isso acarretaria aguentar já, claro, certas coisas. Não tenho certeza se Bellingham será titular. Tenho um pressentimento de que não.
Certo? Então, você acha que ele vai confiar em Thiago para consertar as bagunças que sempre acontecem quando ele vai e dizer para ele: cara, você tem que se enfiar entre os zagueiros e tem que apoiá-los de qualquer jeito. Você tem que fazer um pouco do que faz o Tchouaméni, porque o Camavinga acaba perdendo a posição. O que acontece é que o Camavinga depois é um cara que corta bem e tal, embora no outro dia ele não saiu para bloquear o chute do Emar. Não, e ele sabe jogar bem com a bola quando está focado, sem se arriscar tanto, apesar de às vezes exagerar. Eu acho que Thiago Camavinga serve para povoar o meio-campo com trabalho, mobilidade e força ali, digamos, para cortar o jogo criativo e associativo que o Bayern também tem. O Bayern joga bem tanto pelas laterais quanto pelo meio. Para isso, o mais indicado, sem Tchouaméni, que seria fundamental, é o Thiago. E o Camavinga, o que você acha que ele pode agregar? Já digo para vocês, para mim pensar em Thiago e Bellingham, Te dá calafrios. não, talvez funcione muito bem, mas para mim parece uma coisa meio desatualizada em relação ao pretexto e ao contexto atual de Bellingham. Bellingham no dupla de volantes com Thiago. Não, sim. Um votou. Está claro, está claro. E o garoto vai correr mais do que Bellingham. E principalmente vai se posicionar mais entre os zagueiros do que Bellingham. Vai apoiar mais na saída de bola do que Bellingham. Claro, depois de 20 ou 30 minutos, quando você precisa de Bellingham, ele oferece esses arranques, conduções e ruptura. Eu imagino em situações onde o time precisa progredir com a bola, tanto com o placar a favor quanto contra. Não, tudo bem, mas é isso que eu vejo e Arda Güler fechando o meio-campo. Certo, e Güler, né? Sim, Güler deve ser titular. Alguém pode argumentar que Bellingham poderia entrar no lugar do Güler e jogar mais solto. Talvez sim, mas o jogador que melhor entende o jogo de passe em profundidade e o vetor que pode unir Mbappé e Vinícius na corrida é o Güler. Totalmente, totalmente. Na verdade, tudo em mim pede para colocá-lo mais aqui. Não, é que ele na verdade com a bola vai entrar para dentro para tentar se conectar com Vini e com Kylian. Se houver espaço ou situação de tabela e movimento, Camavinga costuma se deslocar para a zona do Mendy se precisar ajudar. Já que Vinícius e seus recuos, bem, são relativos, vamos deixar assim. E Thiago então, junto com Camavinga, vai ocupar o meio-campo. Frente às investidas do Bayern, que serão muitas, é certo que o clube não mudará sua filosofia por causa do 2-1, Kompany entende isso bem. Vai tentar sufocar o Madrid mesmo que o placar esteja a favor deles. É um time que vê o futebol de forma única. Então, para o bem ou para o mal, para o Madrid esse cenário talvez não seja tão ruim, porque assim como teve oportunidades no Bernabéu, vai ter também na Allianz. Mas claro, pode ser um jogo onde eles te destroçem e você tenha que marcar tipo 3-2, ou seja, é um jogo que também te faz pensar em... É glória ou enfermaria? É Allianz 2014 ou Etihad 2023? Sim, Etihad 2023 ou o que foi o jogo também, ou seja, contra o Arsenal no estádio deles. Um pouco disso. Mas enfim, aquele foi o jogo de ida, ou seja, este é o jogo de volta em que você diz: bom, você tem que conseguir um resultado, tem que fazer um gol, pelo menos um gol a mais do que eles. Isso até te leva à prorrogação e te obrigaria a fazer 2 gols a mais que o adversário, o que te obriga a... Ou seja, só para finalizar, sua estratégia básica é bloco baixo e sair no contra-ataque. É que o time não foi trabalhado por períodos longos, nem com Alonso, nem com Arbeloa para isso. Claro, o Bayern vai te obrigar a isso. O Bayern vai te direcionar a isso por filosofia, então siga esse plano. Mas faça bem feito. Depois falaremos do futuro, porque o Real Madrid, para mim, precisa de novos inputs em muitos aspectos. Mas com o que tem agora, com a filosofia atual, com os jogadores atuais, com o treinador atual, etc., o Madrid trabalha esse modelo de jogo. Vai ser um bloco médio-baixo, tentar roubar a bola no próprio campo, muito provavelmente, mas bem, quando o Neuer sai jogando, o time vai se alongar mais, ou seja, vai subir mais. Desculpa, mas quando o Bayern avança dos zagueiros para o meio-campo, a defesa vai ser uma defesa que vai jogar em bloco, bloco médio-baixo, e o time vai ter que recuar. Claro, eles vão te levar a isso. A única coisa boa que eu penso sobre isso é que quase sempre o Madrid se sai melhor nesses jogos do que em jogos do tipo oposto. Temos o exemplo relativo, mas o exemplo do City. Exato. Um time ao qual você sabia que podia destruir explorando os espaços. Bom, é isso.
Então, cara, cruzamos os dedos, rezamos o que soubermos e é isso. Nos vemos no seu canal para falar de outras coisas que têm a ver com o futuro não tão imediato do Madrid, mas mais para frente. Porque, olha, temos que fazer um fechamento que nos leve para o seu canal, que é: vamos passar por isso, ganhar a Champions e tal. Está claro que mudanças precisam ocorrer neste clube no verão devido à disfunção em vários departamentos. Há um alerta que por enquanto é laranja, mas que pode ficar vermelho e que nos avisa que o Madrid precisa de um novo impulso, como diria o presidente. Exatamente. Beleza, então com isso a gente fica por aqui. Valeu, Kike! Deixe um like se gostou, inscreva-se neste canal e no do Kike Récio Madridismo ao Dia. Até o próximo, tchau!